Olá, pessoal, vamos para mais uma decoração de bolo. Aí eu tenho um bolo que rende 80 fatias, recheio de doce de leite com coco, tá? Eu fiz uma camada de chantilly branco e aí eu fui alisando, tá? Aí do lado vocês podem perceber que tem um copo e tem água nele. Porque quando eu percebo que o chantilly tá um pouco poroso, eu molho aí, igual vocês estão vendo, eu molho ele um pouquinho e passo para eu conseguir alisar, tá? Porque nessa lateral eu não precisava que ela ficasse tão lisinha, porque eu ia fazer esse trabalho com a colher. Mas eu queria que ela ficasse um pouco mais lisa do que normalmente fica, pra mim vir fazendo o trabalho com a colher, tá? E com a colher eu também fiz o mesmo esquema de molhar ele um pouquinho, pra ficar um trabalhado mais bonito, tá? E eu fui só fazendo essas ondinhas com a colher. Aí no saco de confeiteiro eu tenho um chantilly rosinha clarinho, e que eu fui fazendo pitanguinhas em volta de todo o bolo. Só isso que eu fui fazendo. E com o mesmo rosa, eu vou fazer rosetas em cima. Bem aleatório, bem separado. Eu fui botando a rosinha aonde eu achava que ia ficar bom e espaçadamente. Porque a gente vai fazer esse bolo bem colorido. Então, eu fui deixando espaço para colocar rosas de outras cores, tá? E aí, com o resto dos chantillis, as cores que eu conseguia fazendo, eu ia fazendo. Por exemplo, esse rosinha, o que sobrou dele eu fiz um lilás, pra gente não perder chantilly, tá? Então, o tom que eu conseguia fazer com o chantilly que sobrava, eu pegava o resto do chantilly e colocava corante da cor que eu queria, misturava e usava ele para não ter desperdício de chantilly, tá? Então, com esse tom eu fiz um lilás. Aí eu fui fazendo pitanguinhas também, tá? Onde eu achava que tinha necessidade, eu fui botando umas pitanguinhas também. Bem aleatóriozinho, tá? Aí esse lilás que eu fiz com o restinho do rosa, tá? E aí eu fui fazendo rosetinhas também espalhadinho no bolo, preenchendo os espaços. E eu procurei também fazer tons mais clarinhos, porque esse bolo foi para uma senhora, então eu não quis carregar muito no tom. Mas aí vocês vão ver que tem um vermelho e tal, mas eu quis manter esse tom mais clarinho no bolo possível, tá? Tanto é que o vermelho que vocês vão ver que eu coloquei bem pouquinho para não sobrecarregar muito o bolo. Aí vocês estão vendo esse amarelo, né? Eu fiz um tom bem clarinho, justamente eu queria o bolo delicadinho. E esse amarelo também, eu usei o restinho dele para fazer o vermelho. Então, pra gente não ter desperdício. Aí eu gosto sempre de aproveitar tons, usar tons que dê pra mim aproveitar o chantilly, tá? Aí o vermelho que eu fiz, vocês podem ver que foi bem pouquinho, porque o vermelho ele foge um pouco, né? Ele acaba escurecendo, carregando um pouco o bolo. Eu queria ele bem delicadinho, então eu fiz bem pouquinho pra ele dar, que ele acaba dando um charmezinho no bolo também, né? Além dele ser um pouco mais forte, ele acaba dando charme no bolo. E eu fiz foi botar menos quantidade pra não sobrecarregar muito. E esse rosa aqui também ficou um pouquinho mais escuro, mas foi pra dar um tchanzinho no bolo. Eu achei que ficou muito delicadinho. Eu gostei bastante dos tons que ficou assim, sabe? Gostei mesmo. E esse rosa foi que sobrou do lilás. Eu coloquei um chantilly que é da Mix. Ah, desculpa que deu uma mexida aí. Foi da Mix, aquele tom neon. Foi ele que eu usei pra dar esse rosa aí, tá? E agora eu tenho esse bico, ele é daqueles de emenda. Então eu não sei a numeração. Mas eu usei ele pra fazer como se fossem umas folhinhas no bolo, tá? E aí eu fui espalhando as folhinhas também pra dar um charmezinho no bolo. Foi bem aleatório, não foi em todas as rosinhas que eu pus. Eu pus em algumas e em algumas pitanguinhas também que eu fiz aí no meio, eu coloquei a folhinha. E agora, pra dar o charme especial no bolo, as pérolas, né? Porque bolo com flor tem que ter pérola. Então, eu fui colocando pérola em todas as rosinhas e joguei pérola também nesse espaço que ficou no meio do bolo. Então, gente, é isso. O bolo ficou
simples, porém delicado. Ficou charmosinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa técnica da colher foi a primeira vez que eu fiz. Se gostou, não se esqueça de se inscrever e de deixar um joinha. Beijos e até um próximo vídeo.